Olá, amados e amadas, aqui que vos fala é o pastor Marcos, e nessa videoaula vamos estudar qual é a melhor Bíblia para se usar hoje, ou seja, a melhor versão bíblica. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, em notificações, marque a palavra todas, para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Na aula anterior, estudamos sobre a veracidade das cópias atuais, que Deus não só proveu nos originais, mas tem direcionado e sustentado todas as cópias que vão surgindo. Independente do idioma, da cultura, o projeto de Deus é que toda a humanidade possa conhecer a verdade e o plano redentor. Vamos ler aqui um versículo. Esse versículo ele vai comprovar que as cópias são provisões de Deus. Salmos de número 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então, amados, como a verdade de Deus vai alcançar todas as gerações se as cópias fossem corrompidas pelo homem? Então é por isso que as cópias também elas são protegidas por Deus. Vamos lá, amado. Já nessa aula vamos estudar qual é a melhor versão que existe hoje. Porque existem muitas marcas de Bíblia, ou seja, muitas versões. O que vamos fazer nessa aula aqui, vamos tratar somente no momento do Novo Testamento em grego. Vamos deixar em outra oportunidade o Velho Testamento. Mas se puder falar alguma coisa sobre o Velho Testamento também. Os textos mais conhecidos são o texto majoritário, texto receptus e texto crítico. Vamos lá. O texto crítico é baseado por alguns manuscritos mais antigos, seja alguns, 2, 3, no máximo 4. Só poucos manuscritos, porém mais antigos, datado do século 3, 4, do século 2 ao século 4. O texto majoritário já é sustentado pela maioria, por diversos, a maioria dos manuscritos, agora menos antigos. O crítico, poucos manuscritos mais antigos. O majoritário, a maioria dos manuscritos, porém menos antigos. Então, datado aí mais ou menos do século 10, 11, 12. Eu trago datas bem precisas. Então, sempre arredondando a questão das datas. E o texto receptus, deixa eu subir aqui um pouco, é uma série de textos do Novo Testamento em grego, impressos do século 16 ao século 19, que surgiu de base para diversas Bíblias, como a King James, a Bíblia de Lutero e várias traduções da Reforma Protestante, tem outras também. O texto receptus também usou a maioria dos manuscritos. Então, o texto receptus não é somente um texto, é, na verdade, uma família textual. Uma observação, amados, o texto receptus tem muita semelhança com o texto majoritário, então não confundir. Eu vou deixar aqui algumas fotos, poucas, tem muito mais, sobre a família desse texto, essa família textual. São diversas Bíblias, não estou postando aqui para você ver algumas pelo menos. Se você quiser se aprofundar mais, vá na internet, no Google, coloque lá texto majoritário, texto crítico, receptus, e você vai ter bastante informações. Aqui é uma aula pequena, não vamos assim estender muito para a aula não ficar longa. A primeira coisa que temos que entender é que nenhum texto majoritário, crítico, receptus, foi trabalhado somente como base para um manuscrito. São vários manuscritos, o crítico que usou poucos manuscritos, porém os mais antigos. Então, nessa aula vamos fazer uma comparação
do texto crítico e majoritário. Somente esses dois textos, que é a base das nossas Bíblias que temos aqui. Em termos de versões, temos Sociedade Bíblica, Sociedade Trinitariana, várias marcas, como a ACF, que é Almeida Corrigida Fiel, uma Bíblia que eu pessoalmente gosto muito, a RC, Almeida Revista Corrigida, NVI, Nova Versão Internacional, ARA, e outras mais, NTLH e outras. Não? O fato é que uma pertence ao texto crítico, outras ao texto majoritário, mas não faz muita diferença, amados. A diferença é bem pouco, algumas variantes, algumas coisas assim, mas que não vai ofender a teologia bíblica. Então, se você quiser saber um pouco mais, vá na internet. Nós aqui, o canal Teologia Livre, é um canal livre de heresias, de achismos, e a gente sempre deixa um espaço para que os nossos seguidores possam também aprender a trabalhar. Vá na internet, clique na internet, deposite um pouco de tempo, invista tempo, você vai aprender também mais do que ficar só ouvindo. Trabalhe também, se esforce para que você possa desenvolver também essa dinâmica. Então, o que temos que focar nessa questão do texto majoritário, uma coisa que eu acho muito interessante é a questão dos métodos de tradução. Eu gosto muito dessa questão, de trazer essa questão em pauta. Então, muda algumas palavras, mas não distorce a verdade bíblica. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Dois métodos que qualquer acadêmico conhece, que é o equivalência formal e o equivalência dinâmica. Então, o equivalência formal tem uma tradução literal, ou seja, é uma tradução fiel. A equivalência dinâmica traduz buscando um sentido para o texto. É também uma tradução fiel. Mas, por exemplo, a questão do tempo, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a questão também cultural, tudo isso aqui nós temos que entender esses detalhes. A questão dessa diferença do método formal para o método dinâmico, por exemplo, nós pegamos o texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Olha bem, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Para alguns povos, a depender da sua cultura, eles vão entender que tem um espírito na igreja. Então, o que acontece? A equivalência dinâmica, no caso, a equivalência formal, ela é fiel. Então, ela vai escrever igualzinho como está ali no texto grego. Eles vão traduzir igualzinho, mas o que é que vai acontecer aqui? A depender do nível da pessoa e o seu nível teológico e a sua interpretação, eles não vão entender. Porque a palavra ela é muito distante da nossa cultura, a palavra de 2000 anos atrás, de uma cultura totalmente diferente, uma cultura helenística. Então, para a nossa cultura, os nossos dias, traduzir de forma fiel, possa ser que o leitor não entenda. Aí o que acontece? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. A equivalência dinâmica, ela não vai ser fiel, porque ela não vai traduzir igualzinho, porque muitas culturas vão achar que ele não vai entender que o anjo da igreja é o mensageiro da igreja. Então ele vai achar que tem um espírito. Então, o que é que a equivalência dinâmica faz? Ela pega uma palavra diferente, mas que vai trazer o mesmo sentido. Então, é assim, escreve ao líder da igreja. Então, em vez de colocar anjo, ela coloca líder. Então, ela faz uma pequena mudança. Mas o sentido bíblico, a intenção do autor, do escritor santo, não vai mudar. Então, só tem essas diferenças, algumas variantes, alguns textos, até porque, amados, coisas de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, as Bíblias são traduzidas para várias culturas, várias línguas, não tem como não ter pequenos erros. Como estudamos na aula anterior, Deus ele é provedor. Se Deus não fosse provedor, os erros iam ser bem grandes. Mas como que a mão de Deus está sobre a sua palavra, embora a capacidade humana seja limitada, mas tudo vem dando certo porque é a provisão de Deus. Então, todas essas versões são boas. Todas as versões são boas. E o que temos que entender, amados, é os detalhes.
Então, nós, o nosso nível, a nossa cultura, a nossa capacidade, a informação que temos do ponto de vista teológico, então isso aqui vai fazer a diferença. Então, todas as versões são boas. Eu aconselho que você use uma versão antiga com uma versão nova. Então, você pode até usar aquela palavra antiga, mas você na versão nova você vai entender o que quer dizer. Então, uma Bíblia equilibra com a outra. Então, temos aí a revista Corrigida Fiel. Talvez não seja bom para você, eu gosto, mas ela traduz de forma fiel e as palavras às vezes o leitor não entende direito. Então é isso aí, amados. O que eu quero passar nesta aula é que todas as versões são boas, seja ela moderna, seja ela nova, antiga. A Bíblia ela é uma provisão de Deus. O que temos que fazer é capacitação, paciência, pesquisa, para que tudo venha a dar certo. Se você é pregador, procure uma Bíblia mais adequada. Se você é um professor, também uma Bíblia que tem estudos. Então é isso aí. Eu aconselho que você tenha bastante Bíblias. 3, 4, 5 Bíblias, para que você possa estar ali lendo uma, pesquisando na outra, para você ter um equilíbrio e você poder entender, para quando você passar a palavra de Deus, aquele que está ali, ele não vai receber a palavra como um alienígena, que não vai entender nada. Então, você tem que transmitir de uma forma que ele entenda. Então, que Deus em Cristo o abençoe, para que você possa ser um canal de bênção, boca de Deus aqui na terra. Amados, essa é mais uma videoaula do nosso canal. Deixe aí o seu comentário, é muito importante. Curta, para que o YouTube entenda que você está gostando do nosso conteúdo e possa enviar mais conteúdos para você. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.